Deus, nós oramos, fala conosco. Senhor Deus, abre os nossos olhos, ó Deus, para enxergarmos, abre os nossos ouvidos para ouvirmos. Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos, ó Deus, de fato receber a Tua palavra, ó Deus, de uma maneira poderosa, que a Tua palavra é viva, que essa palavra possa entrar em nossos corações, ó Deus, assim como uma semente que cai em terra boa, que ela dê frutos, e que esses frutos possam ser expressos, ó Deus, nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém. Aleluia. Irmãos, eu quero falar hoje com você a respeito do caminho do êxito. O que faz uma pessoa exitosa, ser exitosa? O que faz uma pessoa ter vitória em muitas coisas? Então a primeira, eu acho que a única coisa que vai fazer com que você se torne alguém exitoso é quando você ouve a Deus. Quantos aqui já ouviram Deus falar com você em algum momento? Aleluia. Sabe o que é mais interessante? Muitas pessoas têm dificuldades de ouvir a Deus. Muita gente não consegue ouvir a Deus. Mas sabe o que é mais interessante? Deus fala toda hora. Você sabia que a resposta que você está procurando, Deus está falando a todo tempo? Você fala, não é possível. É possível. Deus está falando todo o tempo aquilo que você gostaria de ouvir, aquilo que você precisa ouvir. Mas o problema é que nós não sabemos discernir essa voz, nós não sabemos distinguir, nós não conseguimos perceber o Senhor falando, porque na verdade nós vivemos num contexto de muitas vozes. Então, você vê o exemplo de Pedro. Pedro era alguém que ouvia o Senhor, amém? Você acredita nisso? Pedro era alguém que ouvia Deus, mas Pedro também era alguém vulnerável a qualquer tipo de voz. Então, um momento Deus falava com ele, no outro momento o diabo falava com ele, e coisas assim de segundos. Então, Jesus está lá numa reunião e Jesus pergunta para os discípulos: quem o povo diz que eu sou? Aí um diz que o Senhor é profeta, o outro fala que é Elias, isso e aquilo. Só que aí Jesus fala: mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro se levanta e fala: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e fala: não foi carne nem sangue que revelou isso para você, foi Deus. Deus falou com você. Como que Pedro devia estar se sentindo? Eu sou crente, ué. Deus fala comigo. Aí Jesus fala: porém, irmãos, é o seguinte, eu vou descer para Jerusalém, lá eu vou ser crucificado. Pedro acabou de ouvir a Deus. Qual que é a atitude de alguém que acaba de ouvir a Deus? O cara só pensa no bem, né? Não, Jesus, pelo amor de Deus, você não vai descer não, lá você vai morrer, não, aqui, tira isso da sua cabeça, Senhor. Põe a mão no seu coração, Senhor, repete comigo uma oração, Jesus. Carnal, misericórdia. Já viu que antigamente, né? Minha mãe está aqui, né? A fala peste lá dentro da casa dela, você vê. Antigamente, né? Que pode falar peste, não. Por quê? Porque dá a intenção, dá um sentido de que é alguém que pensa no bem, uai, não quer peste, não é verdade? Pedro era alguém assim. Ele acabou de ouvir o Senhor: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. O próprio Senhor disse: eu vou e eu preciso morrer, o Filho do homem vai ser levantado. Pedro diz: não, Senhor, não faz isso não. O que Jesus diz logo em seguida para ele? Arreda-te, Satanás, porque você não pensa nas coisas de Deus e sim nas coisas dos homens. Então, na hora eu acho que Pedro deve ter dado um choque. Eu acho que Pedro não soube raciocinar. Ele falou: uai, mas peraí, uma hora eu estou aqui falando da parte de Deus, e instantaneamente eu estou pensando nas coisas do diabo. Como é que é isso? Eu quero te dizer uma coisa: assim nós somos. Muita gente tem dificuldade de ouvir a Deus porque são muitas vozes.
São muitas vozes, e você, quando tem muitas vozes na sua cabeça, você não dá conta de discernir aquilo que é de Deus. Mas eu quero te falar uma coisa, a questão é que muitas pessoas querem ouvir Deus audivelmente. Tem gente que está esperando o Senhor falar com você assim, ó, Rodrigo, eis que te digo, Rodrigo, aleluia, ó, cheio de gelo isso aqui. Sabe, tem pessoas que estão esperando Deus falar assim. Tem gente que está esperando, não, eu quero ouvir a voz de Deus, porque se Abraão ouviu, se Samuel ouviu, se Jesus ouviu, por que eu também não posso ouvir? Deus fala audivelmente com as pessoas também? Claro que fala, mas é a forma comum de Deus falar? Não é. Eu quero dar um exemplo para você, como Deus fala. Tudo no Antigo Testamento é apenas uma sombra, um exemplo, é uma ilustração do que de fato vai acontecer após Cristo, amém? Então lá no Antigo Testamento, tinha o tabernáculo era onde Deus habitava. O tabernáculo tinha 3 lugares, tinha o átrio, onde qualquer pessoa podia entrar, tinha o lugar santo, e tinha o santo dos santos. O tabernáculo, ele aponta para a igreja. Lembra o que eu te falei, o tabernáculo é apenas uma sombra. Então o tabernáculo era uma sombra, ele apontava para a igreja. Hoje, Deus não habita mais no tabernáculo, Deus habita em nós, amém? Nós somos o tabernáculo vivo. Agora, lá naquela época, havia alguns processos que eram feitos até chegar na presença de Deus. E todos esses processos são ilustrações que Deus estava mostrando como deveria ser a partir do Senhor Jesus para cá. Então, quando as pessoas entravam no átrio, lá havia 2 móveis. Tinha 2 coisas lá no átrio. Então, a primeira das coisas era o altar de holocausto, e depois tinha uma bacia de bronze. Para que serviam esses 2 móveis? Presta atenção, você precisa entender, senão você não vai conseguir entender o que eu quero te falar. Esses 2 móveis, o altar de holocausto, então a primeira coisa que o sacerdote tinha que fazer, ao entrar no tabernáculo, ele tinha que sacrificar o cordeiro pelo pecado do povo. Primeira coisa, ele tinha que fazer o sacrifício. E ali, quando o sacerdote fazia o sacrifício, ele tinha que cortar ali os pedaços do cordeiro, ele tinha que fazer a lenha, ele tinha que fazer acender o fogo. Então, depois de tudo aquilo, o sacerdote ia até a bacia de bronze e ele lavava as mãos. Agora, cada um desses móveis aponta para algo na minha vida e na sua vida. Então, o altar de holocausto aponta para quem? O cordeiro que era morto ali no altar de holocausto apontava para quem, irmãos? Vocês estão sabendo, ok? Aponta para Jesus. Então, a primeira coisa que acontece na minha vida e na sua vida antes de entrarmos na presença de Deus, o cordeiro precisa ser morto. A partir do momento que o cordeiro é morto, você então pode entrar na presença de Deus. Eu quero te dizer, o cordeiro já morreu na minha vida e na sua vida. Depois que o cordeiro era morto, o sacerdote ia até a bacia de bronze. Interessante que a bacia era de bronze, ela não era de outro material, ela era feita com bronze. Por que ela era feita com bronze? Porque o bronze polido, naquela época, era o espelho das mulheres. O espelho que eles usavam era feito de bronze. Então a bacia onde o sacerdote lavava as mãos era feita de bronze. Por quê? Tudo tem um sentido.
Porque quando o sacerdote ia lavar as mãos, ele olhava para a bacia, quem ele via lá? Quem ele via? Ele via ele mesmo. Ele olhava para ele mesmo. Só que ele olhava para ele através das águas. Ou seja, a bacia não estava vazia. A bacia tinha água para ele lavar as mãos. Então ele enxergava a sua imagem na bacia de bronze por trás, por debaixo das águas. Está dando para entender? O que representa as águas na minha vida, na sua vida? O próprio Jesus disse: vós sois lavados pela palavra. As águas apontam para a palavra. Então depois que o cordeiro é morto, você é lavado, você é limpo diariamente nas águas da palavra. Então deixa eu te dizer algo. Deus nunca vai te falar algo que Ele já não tenha escrito. Está entendendo? Não tem como você ouvir algo de Deus que Ele já não escreveu. Está aí na sua Bíblia. Olha aí que revelação. E você orando pra caramba. Senhor, fala comigo. O que eu faço? Abre a sua Bíblia. Você vai ver tudo que Deus falou que você deveria fazer. Às vezes você está lá na sua casa, pelo meu Deus do céu, você está ali frustrado com a sua vida, com as coisas que você está envolvido, mas aí você acaba perdendo a sua identidade, e quando você está dessa maneira, é porque o diabo começa a falar outras coisas no seu ouvido. E sabe qual é o problema? A maioria dos cristãos estão acostumados a ouvir o diabo. A maioria das pessoas estão acostumadas a ouvir o diabo. Porque o que faz você ficar mal? Não são as circunstâncias, mas é o que você ouve depois que a circunstância acontece. Por exemplo, imagina que o Jonas, esse mês, ele recebeu só metade do salário. O que aconteceu? Qual foi a circunstância? Recebeu metade do salário. Mas o que o diabo vai falar para o Jonas? Lá vem, como é que você vai pagar as contas? Como é que você vai fazer isso? Como é que você vai fazer aquilo? Geralmente o diabo usa a pessoa mais próxima. Mas a Séfora é crente. Mulher de Deus. E aí o diabo vai começar a falar coisas na cabeça dele. E agora, como é que eu vou fazer? E isso vai deixar ele mal. Agora, por que as pessoas ficam mal? Porque ouve o diabo, não ouve a Deus. Porque quando você abre a palavra de Deus, o que a palavra diz? Que você é abençoado, que você é próspero, que você é mais do que vencedor, que você é herdeiro com Cristo, que você já tem todas as coisas. É isso que Deus diz. Só que o problema é que as pessoas preferem acreditar no fato do que na verdade. Em que você prefere acreditar? No fato ou a verdade? Porque o fato é o que aconteceu, a verdade é Cristo. Você está entendendo? Você fala: Cristian, mas como é que o fato é o fato, aconteceu, como é que eu não creio? Pois é, a verdade pode mudar todo o fato. Você está entendendo? Cristo pode mudar todas as situações. Então nós como cristãos precisamos aprender a ouvir a Deus. Quando eu liderava jovem, era engraçado porque jovem sempre ouve a Deus. Quando quer casar. É assim, chegou uma irmãzinha bonitinha, Deus falou comigo que é ela. Aí chegou uma mais bonitinha ainda, ai, Deus mudou de ideia. Aí chegou uma mais bonita ainda, eu acho que Deus tem duas para mim, não é possível. Estou te falando, tem gente que troca de palavra de Deus assim, como troca de roupa. Uma hora Deus falou uma coisa, daqui a pouco Deus mudou completamente. E aí um dia um jovem chegou para mim e falou: Deus falou para você casar com a Tainá? Eu falei que não. Deus não falou para eu casar. Você ficou em silêncio agora que você falou: Cristo, você está numa enrascada. Não estou numa enrascada. Sabe qual que é a grande questão? As pessoas
querem ouvir a voz de Deus de maneira audível. Mas se você pegar a palavra, você vai perceber tudo que Deus já falou para você. Só que muita gente não consegue ouvir. Por isso é que em todas as vezes que Jesus ensinava os discípulos, ele sempre falava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque tem gente que tem ouvido só para acumular sujeira, mas não ouve. Tem muita gente que não ouve. Então Jesus sempre falava: quem tem ouvidos, ouça o que eu estou dizendo. Ouça. Agora, quando você não consegue ouvir a Deus pela palavra, quando você não consegue ouvir a Deus pela experiência da bacia de bronze, o que acontece? Deus continua falando. Deus nunca vai desistir de você. Fala para o irmão que está do seu lado: Deus nunca desiste. Deus continua falando. E Deus não fala baixo. Deus, cada vez que você não ouve, Ele grita mais. Ele começa aqui: Marcos, lê a Bíblia, Marcos. Ô Marcos, lê lá, eu já falei, está lá em Gênesis. Marcos, lê, Marcos. Marcos! Presta atenção. Quando você não ouve a Deus pela experiência da bacia de bronze, Deus então vai pôr uma pessoa do seu lado. Uma pessoa próxima a você. Você sabe, quando o sacerdote ia lavar as mãos, ele enxergava quem? Ele mesmo. Só que quando você não consegue se enxergar pela palavra, então Deus vai começar a mostrar quem é você através de pessoas. Lembra de Jacó? Jacó era quem, irmãos? Um enganador, alguém trambiqueiro. Deus falava com Jacó todas as vezes. Jacó nasceu num berço cristão, Jacó era de família cristã, mas mesmo assim ele não mudava de vida. Então o que Deus fez com Jacó? Botou alguém do lado dele 7 vezes pior, chamado Labão. Labão mudou o salário de Jacó 10 vezes, para enrolar Jacó, para tirar vantagem de Jacó. E aí eu quero te dizer uma coisa: se tem pessoas na sua vida que são usadas para te tratar, é sinal que você foi reprovado na experiência da bacia de bronze. Se existe alguém na sua vida que você constantemente é incomodado por ele, é porque você foi reprovado em ouvir a Deus pela palavra. Então acorda e passa a ouvir agora. Não rejeita o irmão chato não, porque ele é o que Deus está usando para falar com você. Agora, tem gente que rejeita isso mesmo assim? É claro. Sabe aquela pessoa que se vitimiza em tudo? Ele sempre está certo. Ele sempre está correto. O mundo inteiro está errado. Não é possível que o mundo inteiro esteja errado. Deus não erraria tão assim. A probabilidade é muito grande de você ser o único errado. Ah não, porque ninguém me ouve nessa casa. Já ouviu gente assim? Ah, mas ninguém me ouve nessa casa. Aí Deus está lá no céu falando: ninguém me ouve nessa igreja. E ninguém ouve ninguém, é todo mundo surdo. Só Deus fala sozinho, o resto é tudo surdo. Que ninguém ouve Deus na igreja, aí a igreja não ouve, ninguém ouve ele, entende? É uma comunidade de surdo mudo. Por quê? Porque tem gente, mesmo assim, não consegue se enxergar pela palavra, mas também não consegue se enxergar quando Deus coloca alguém. Agora, se Deus põe alguém para tratar a sua vida, tem muita gente que não enxerga, ele foge dessa pessoa. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais o Marcos, muda ele de rede, porque ele é uma pedra de tropeço na minha vida. Pois é, mas às vezes é a pedra de tropeço que você precisa. É essa pedra que Deus está tentando te avisar. É essa pedra que Deus está tentando moldar você. Mas tem gente que não ouve mesmo assim? Claro que tem. Tem muita gente que não ouve. E aí quando
tem pessoas que não ouvem mesmo assim, sabe o que Deus faz? Sabe qual que é o próximo passo? Deus usa a mula. Deus usa uma mula. A Bíblia conta que o profeta tinha que, o rei lá, mandou o profeta profetizar contra o rei, o povo de Israel. Você conhece a história? E ele não queria profetizar, mas depois ele aceitou profetizar. E aí tinha um anjo que ia matar ele se ele profetizasse. E aí então ele estava indo para profetizar, tudo dando errado, aí a mula empacou. O burro parou. E aí ele começa a bater no burro. Ele começa a bater na mula. Vá, jumentos que não presta. Sabe o que aconteceu? O jumento falou: você não está vendo um anjo com a espada ali na frente? Você não está vendo que se eu continuar indo e você profetizar, o anjo vai arrancar sua cabeça? Aí sabe o que é pior? Ele conversa com a mula. Eu sei, mas eu tenho que ir lá profetizar. Eu sei, mas eu tenho que ir lá, ué. Você tem aqui para quê? Aí Deus usa a mula para falar. Aí a mula fala: olha. Aí ele olha e vê o anjo. Ele fala: meu Deus, o anjo está ali. Aí a mula dá a bronca nele. Eu estou te falando, você é crente há quanto tempo? Nem da igreja eu sou. Sabe quem é a mula? Sabe quem é a mula? A mula é quando então você não ouve a Deus pela palavra, você não ouve a Deus pelo Labão, Deus coloca a mula. A mula são pessoas que são menos experientes que você. E às vezes ímpias. Às vezes é o cara lá no seu trabalho, que nem crente é, olha para você e fala: meu amigo, você vai fazer isso? Mas você não disse que é da igreja? A mula fala, e tem gente que discute com a mula. Mas todo mundo erra. Eu quero te falar, meu irmão, Deus fala todo tempo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça Deus falar. Ouça. Todo tempo Deus está falando. E aí Deus usa às vezes a mula. Alguém que tem menos experiência que você. Alguém que talvez é seu liderado. Vai olhar para você e te dar uma direção sábia. Porque às vezes você não está tendo olhos para ver. Você não está tendo ouvidos para ouvir. Entende? Então, presta atenção. Deus fala todo o tempo. Agora, quando mesmo assim você não ouve, o que vai acontecer? Muitos são escravizados. Jeremias profetizou várias vezes. Vários outros profetas profetizaram inúmeras vezes que o povo, se não ouvisse a voz de Deus, seria cativo, seria aprisionado, seria conquistado pelos inimigos. E aí acontece que o povo é conquistado pelo Império Babilônico. O povo é cativo, o povo vira escravo lá na Babilônia. E aí o povo, lá naquele contexto, pensa: é povo de Deus, é crente, é filho de Deus, tem promessa de Deus, mas está sendo escravizado. E aí no meio da escravidão, o que as pessoas falam? Deus não me ouve. Será que Deus está olhando para mim? Parece que Deus não está vendo a minha situação. E aí, quando o povo estava lá sendo escravizado, olha o que Jeremias diz, Jeremias 29:11. Pode projetar para mim, por favor? Ia tomar da garrafa. Quando o povo estava ali questionando, Deus não está nos ouvindo porque nós somos povo de Deus, agora somos escravizados. Olha o que o profeta diz: eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus fala isso justamente no pior momento que o povo estava passando. Por quê? Porque Deus está tentando falar desde o início. Desde o começo Deus estava tentando falar. Mas tem gente que deixa a coisa chegar num nível de escravidão. Então
Deus fala para você, seja um dizimista, seja fiel, isso, aquilo, mas às vezes a pessoa acorda quando está num nível de, assim, endividamento até as tampas com a corda no pescoço, aí ele lembra do dízimo. Quem já passou por isso? Eu já passei por isso várias vezes. No começo, quando eu ainda não era dizimista, e comecei a trabalhar, e às vezes a coisa foi apertando, aí você fala, o dízimo, lembrei, ai Senhor, o dízimo. A questão não é o dízimo, é o princípio. Tem coisas que Deus quer me ensinar com os princípios, entende? Então às vezes Deus está ali usando a sua esposa, não faz isso. Olha, eu confesso uma coisa para você, eu não gosto muito, quando eu estou assim bem determinado, e minha esposa fala, não faz isso, porque ela sempre tem razão. Só que aí você ouvir depois, papai, esse é que é o doído. É igual o corintiano quando ganha, não é verdade? Teve uma vez que Tainá, não sei o que aconteceu, aí ela virou para mim, eu acho que às vezes você poderia me ouvir um pouquinho. É ruim, mas é bom, né? É ruim, mas é duro, mas tá certo. Às vezes nós precisamos ouvir, às vezes nós precisamos ser sensíveis às direções do Espírito, porque Deus fala todo o tempo. Deus fala todo o tempo. Agora, o povo chegou no nível de ser cativo. O povo chegou no nível de cativeiro, de escravidão, para começar a ouvir a Deus. Muita gente só consegue ouvir quando está no fim do poço. E aí eu vou te dizer uma coisa, Deus às vezes deixa você chegar no fim do poço para poder falar com você. Sabe por quê? Porque o fim do poço não tem mais o que fazer. Quando não tem mais o que fazer, Deus então senta lá do seu lado e Ele fala, e aí? Jamais vou te abandonar, agora você está podendo me ouvir. Está entendendo? Deus fala todo o tempo. Agora, o que Deus fala? Essa é a grande questão. Porque quando você dá ouvidos, Deus Ele fala. Mas às vezes, você quer ouvir algo específico. Você quer ouvir uma direção específica. Mas Deus, Ele é um Deus de poucas palavras. Ainda que as palavras de Deus são infinitas, Deus não é um Deus que fala muito. Se for ver no Antigo Testamento, Deus não fala muitas coisas diversas. Deus tem sempre uma única direção. Deus tem sempre uma única maneira de falar. Deus tem sempre um único caminho. E o que Deus fala? Então, quando você pega a vida de Abraão, você percebe o que Deus queria fazer na vida de Abraão. Deus queria que Abraão fosse pai de multidões, mas Abraão tinha dificuldade de ter filhos. Então, Deus queria mudar Abraão. Deus não queria dar só um filho. Deus queria transformar toda a vida de Abraão, transformar toda a história de Abraão. Por isso, Deus fala poucas coisas para Abraão. O que Deus fala para Abraão? Abre lá, Gênesis capítulo 12, a partir do primeiro verso. Deus fala para Abraão o seguinte: ora, disse o Senhor a Abraão, sai, fala comigo, sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, e vai para a terra que eu te mostrarei. Primeira coisa que Deus vai falar, sai, fala assim comigo, sai, presta atenção, sempre, a grande maioria das vezes, que nós precisamos ouvir de Deus sai dessa vida medíocre que às vezes você tem vivido, sai dessa vida enrolada que você tem vivido, sai desse posicionamento que não favorece o Senhor, sai dessa vida torta, sai desse rumo errado, porque se você está no rumo certo, Deus não fala sai, mas sempre Deus nos conduz falando sai. Presta atenção, quando Deus não fala nada, é porque você está ainda no caminho. Mas se um dia Deus falar sai, é porque você saiu do caminho que devia estar.
Está entendendo? Deus ele não vai ficar falando isso, continua, vai, isso, anda. Deus fala, anda por aqui, vai por aqui, faz isso aqui, esse é o caminho que eu coloquei para você. Se você anda por esse caminho, você vai ir até o final e aleluia. Você não precisa ouvir de Deus, você precisa apenas perseverar. Mas se você desvia desse caminho e vai por um outro caminho, Deus vai começar a dar sinais para você. Sai daí. Sai daí, não é dessa maneira, não é aí que eu te coloquei, não é dessa forma que você conduz, não é assim que você cria seu filho, não é assim que você trata sua esposa, não é assim que você faz com suas finanças, não é assim que você trata os seus pais, não é assim que você vai agir na célula, não é assim, sai desse posicionamento. Então, às vezes você quer ouvir de Deus, Senhor, será que eu tenho que liderar ou não? Deus não vai falar sim ou não, Ele vai falar sai. Aí você fala, sai da onde? Sai da célula? Não, sai do seu comodismo, sai da sua zona de conforto. Ah, Deus, mas como é que eu sei que é isso? Se você for ler a Bíblia, as primeiras palavras de Deus, Deus não deu nem um oi para Adão. Quando Ele criou Adão, Ele disse, ide, sede fecundo, multiplicar e encher a terra. Depois Adão falou, tudo bom, Senhor? Fala, tudo bem. As últimas palavras de Jesus, Ele disse o seguinte, Mateus 28, só as irmãs do Kids, MT 28, ide pregar, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar tudo que eu vos tenho ensinado, eis que estarei convosco até a consumação do século. As últimas palavras de Jesus. Então as primeiras de Deus e as últimas de Jesus é para você ir, sai dessa vida que às vezes você tem vivido. Então presta atenção, geralmente Deus sempre fala, sai. Pergunta para o irmão que está do seu lado, tem alguma coisa que você precisa sair? E deixa eu te falar uma coisa, a maioria das vezes Deus não vai falar da onde é que você tem que sair, porque sempre quando você ouve sai, você já sabe da onde você deve sair, você já sabe. Ninguém é besta. Fala para o irmão, você não parece ser tão sem noção assim. Sai. Agora, presta atenção, olha aqui para mim que já estou finalizando, o pessoal do louvor pode subir. Quando Deus fala sai, Deus está falando para você viver uma vida de fé. Muita gente não sai da posição que está, porque não enxerga para onde vai ter que ir. Mas eu quero te dizer, é exatamente isso que Deus quer fazer. Quando Deus manda você sair, é para você sair e viver uma vida de fé. Deus fala para Abraão, sai e vai para a terra que eu te mostrarei. Aí Abraão pergunta, mas aonde é? E Deus fala, eu vou te mostrar. Primeiro sai, e depois eu vou te mostrar. Aí Abraão sai e fala, agora eu vou para onde, Senhor? Ele só anda. Irmão, se você for ver, quando Deus fala para Abraão sair, Deus manda ele ir andar por um lado, que não era o lado do Oriente, era o lado do Ocidente. E o lado do Ocidente era um deserto, que não tinha nada em vista. Ele pegou a família, pegou os filhos, pegou tudo, e Deus falou, vai, eu vou te mostrar. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não fala para onde você deve ir, porque a cada dia Ele quer falar um pouco para você. Sabe o que é isso? Relacionamento. Às vezes Deus permite dificuldades para que você possa orar, e às vezes Deus só quer que você ore. Você já parou para pensar que muitas dificuldades seriam evitadas se nós tivéssemos uma vida com Deus diária? Diária. É a mesma coisa, por exemplo, você tem relacionamento com o médico todo dia? Sim ou não? É só quando você está doente. Tem gente que acha que que Deus é só médico dos médicos. O dia que eu estiver mal, eu vou no médico.
Aí eu vou te dizer uma coisa, meu amigo, então vai ter muitas doenças pelo caminho, porque Deus quer conversar com você todo dia. Deus quer ter uma vida com você diária. Deus quer ter um relacionamento diário. E às vezes você fica pensando, mas eu não quero viver essa vida diária de obrigação, porque eu não quero fazer de maneira perfeita. Se for para fazer, tem que ser de maneira perfeita. Se for para fazer, tem que ser. Olha, eu sempre bato na tecla. Se Deus quisesse que você fosse perfeito, que a obra que você está envolvido fosse perfeita, Ele mesmo faria. Mas se Ele permite que você seja incluído e tenha essa vida com Ele, não é porque Ele quer a coisa perfeita, é porque Ele quer você perto. Uma vez eu ouvi o pastor Wilson contar que ele foi lavar o carro com o filho dele. E aí ele estava lavando um lado do carro, o filho lavando o outro. Aí daqui a pouco o filho vem e falou: pai, terminei. Com um bombril na mão. Quando ele chega do outro lado, o carro era preto, mas a porta estava cinza. O filho não fez besteira? Mas o pai queria o carro limpo ou o filho perto? Você pode ter certeza que o filho perto custou muito mais caro do que o carro limpo. Eu quero te falar, meu irmão, se Deus quisesse uma obra perfeita, Cristo não precisava morrer na cruz. É muito mais caro ter você perto do que ter uma obra concluída. Pode ficar tranquilo, Deus já pagou a pintura das besteiras que a gente faz. Mas é porque Ele quer perto, Ele não quer longe. Ele quer relacionamento diário e não esporádico. Ele quer que você tenha essa vida diária com Ele. E com Abraão foi exatamente isso que Deus queria. Deus fala: Abraão, cada dia eu vou te falar. Pode ficar tranquilo, a cada dia eu vou te falar. E Deus fala para Abraão: não tenha medo, porque eu vou abençoar quem te abençoar, e vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Ninguém vai atrapalhar você nessa caminhada. Pode ficar tranquilo, Abraão, eu garanto que você vai chegar até o final. Simplesmente sai e conversa comigo todos os dias. Eu vou tirar e vou remover tudo do caminho. Sabe, às vezes nós não entramos no deserto, não entramos no caminho que Deus propõe por causa do medo daquilo que pode acontecer. Mas Deus garante, Deus fala: nada vai te atrapalhar. Nada. Só entra, só vai. Quando Moisés estava para atravessar o mar, Moisés chegou diante do mar e falou: Senhor. E Deus falou: por que você está clamando? Anda. Mas Deus anda como? Nadando? Cadê o bote? Deus não falou para Moisés: você vai chegar ali, tem um mar vermelho, é o seguinte, você vai arregaçar, você vai começar a andar e tal. Deus falou: só anda. Mas tem gente que: tá bom, mas Senhor, tá, eu ando e aí? Aí Deus fala: e aí que vamos ver. Não, Senhor, é muito arriscado. Não tem como andar com o Senhor dessa maneira. Porque é impossível agradar a Deus sem fé. Entende? A vida cristã é uma vida de fé. Se você não decidir crer, você nunca vai dar um passo para frente. Se você não decidir crer, você nunca vai dar um passo. Agora só dá um passo quem crê. Agora você olha o exemplo de Pedro. Jesus falou: sai do barco. Pedro saiu. O que ia acontecer? Não sei. O mar ia abrir, ele ia cair num buraco, ou ele ia andar sobre as águas. Moisés decidiu: eu vou andar, eu vou ir. Se a gente vai afundar, se a gente vai andar sobre as águas, não sei, mas eu vou ir, Deus mandou ir. Então presta atenção, a vida cristã é uma vida de fé. Sai para viver uma vida de fé. E por último, Deus fala para Abraão: sê tu uma bênção. Seja uma bênção onde você estiver. Seja uma bênção aonde você estiver. Deus está falando para você: sai,
viva uma vida de fé, mas aonde você estiver, você não vai ser abençoado, você vai ser o abençoador. Tem gente que está ali: Senhor, eu quero mudar de emprego, porque eu não aguento mais esse emprego. Sê tu uma bênção nesse emprego. Não tenta tirar a bênção lá daquele emprego, porque às vezes você é a salvação daquelas pessoas ali. Entende? Você não está ali para ganhar dinheiro, você está ali para ganhar vidas. Sê tu uma bênção lá no seu emprego. Ah, eu quero casar logo. Jovem é assim: eu quero casar logo para sair dessa casa. Sê tu uma bênção lá na sua casa. Ah, eu quero sair, eu quero separar dessa esposa, porque esse casamento não dá certo. Sê tu uma bênção no seu casamento. Aí eu peguei forte, né? Que eu não vi nenhum amém. Sê tu uma bênção no casamento. Deus te chamou para ser uma bênção em todo lugar que você estiver. É isso que Deus fala a todo tempo. Só ouve quem tem ouvidos para ouvir. Quero convidar você a ficar de pé no seu lugar.